Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, seu professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 20ª aula sobre sistemas evaporíticos. Eu escolhi esse tema em função do concurso da Petrobras que deverá acontecer agora no mês de fevereiro. E é um tema muito relevante porque hoje 70% da nossa produção de petróleo advém de rochas carbonáticas que estão abaixo do pré-sal, ou do sal. Rochas abaixo do sal, pré-sal. Bom, e como mostramos aqui nessa figura, a gente tem aqui uma plataforma, a camada de sal, as rochas reservatório abaixo do sal, os carbonatos, coquinas e estromatólitos, e as rochas geradoras. E aqui em cima nós temos o sal, que funciona como uma rocha selante capeadora, e os reservatórios pós-sal, que era o que a gente tinha uma grande produção nos turbiditos da fase pós-sal. Perfeito? Bem, conceito de evaporíticos. O que são rochas evaporíticas? São sedimentos químicos precipitados a partir de salmouras gerados em ambientes de clima árido, onde há substancial perda no conteúdo de água devido à evaporação. Então, rochas evaporíticas e sais são rochas sedimentares químicas, se formam por precipitação. Um fato muito interessante na deposição de sal é que ele atinge grandes espessuras em pequeno intervalo de tempo, ou seja, 1000 anos. Em geologia isso é muito pouco. Quais são outros reservatórios que podem ter essa similaridade? Turbiditos. Turbiditos podem depositar grandes espessuras de rochas arenitos turbidíticos em pouco tempo, porque são eventos catastróficos, como também leques aluviais. Bem, composição química dos sais evaporíticos, esses são os nossos principais elementos que compõem nossas salmouras: sódio, cálcio, magnésio, potássio, cloro, sulfato e carbonato. E secundariamente, boro, bário, estrôncio, bromo e iodo. Mas na água do mar, realmente, os principais constituintes na água do mar é o cloro e o sódio. Como é que se forma sal? A gente precisa de ter algumas condições. Aqui nós temos um golfo, onde nós temos aqui rios que chegam com uma drenagem regional limitada, ou seja, muito pouca água chegando. Um golfo com a batimetria relativamente rasa e uma restrição na entrada do mar. O mar está entrando por aqui, trazendo água salgada, mas em compensação o rio também está trazendo pouca água. Então aqui permite, junto ao clima árido, que ocorra evaporação para a precipitação de sal. Esses continentes, no caso aqui está em processo de abertura ou processo de fechamento. Processo de abertura, como foi o caso do Brasil e a África. Aqui nós temos uma situação atual hoje, um exemplo muito bom, que vocês podem encontrar na internet, que é no Mar Cáspio, onde tem aqui essa região, essa batimetria rasa, aqui logo ao lado do Mar Cáspio, é tipo uma laguna Carabogás, onde há contribuição de água do mar, e aqui há evaporação, há todas essas condições bem estabelecidas. Bem, mas quais são os principais sais que nós temos nas bacias nossas da costa leste brasileira? Nós temos anidrita, que é sulfato de cálcio. Nós temos também carnalita, que é um sal rico em potássio, magnésio. Nós temos gipsita. Observe que a gipsita, a diferença da anidrita é que a gipsita é hidratada, halita, e silvita e taquidrita. Lembrando que esses sais nem sempre se formam, vai depender das condições de solubilidade e concentração em ppm dos sais na água do mar. Aqui nós podemos ter esses sais marinhos e não marinhos, como mostra a figura. Bem, mas quando a gente fala de sal, a gente sempre acredita que o sal é claro, branco, como o nosso sal de cozinha, que é a halita. Mas aqui nós temos diferentes sais com diferentes tonalidades. Essa figura aqui é do livro Sal e Tectônica, de Webster, Moriarty e Peter Zatmari, de 2008. Então, observe esses sais aqui de carnalita, silvita e taquidrita, de cor avermelhada. Esses sais aqui estão extremamente solúveis. Bem,
Quando a gente tem, isso aqui é um exemplo mostrando onde 1 km ou 1.000 metros de coluna d'água, a depender da taxa de evaporação, para 1 km ou 1.000 metros de lâmina d'água, a gente vai ter a formação de 17 metros de sal, onde principalmente se forma o quê? Carbonato de cálcio, vai ser um evaporito, um sal aqui, que veja bem, carbonato de cálcio é um evaporito quando precipitado a partir de soluções. Se eu tenho um organismo precipitando carbonato de cálcio, a gente vai chamar de uma rocha sedimentar carbonática ou biogênica. E não evaporito uma rocha sedimentar química, quimiogênica. Então a gente deposita carbonato de cálcio, depois a gipsita, halita e por fim os sais de potássio e magnésio, sais mais difíceis de serem precipitados. Já nessa outra figura, aqui também de Webster-Moriarty, em 2008, a gente vê aqui para a concentração de 300.000 ppm no ciclo evaporítico normal, a primeira coisa que a gente forma aqui são os carbonatos, precipita carbonato, sulfatos, a halita e só depois a carnalita e taquidrita. Para isso, observe que a concentração de sal na água do mar tem que ser muito mais elevada. Enquanto aqui é 300.000, aqui 3 milhões, para poder a gente conseguir precipitar essa carnalita e taquidrita, né? Bem, os sais apresentam uma grande mobilidade. E por que possuem mobilidade? Porque na sua estrutura ele tem níveis enfraquecidos que permitem com que ocorra deslocamento. Esse deslocamento pode ser em função da pressão sobre a camada de sal, da temperatura, da sobrecarga. Uma série de fatores, principalmente sobrecarga, que vai dar pressão e temperatura. E às vezes esse deslocamento de sal, está mostrando aqui numa foto de testemunho, formando esse bandeamento, muito parecido com rochas metamórficas, só que no caso aqui são rochas sedimentares com alternância de sais de halita. Nessa figura aqui ao lado, nós vemos a mobilidade dos evaporitos, né? Dos menos móveis, a anidrita, para os mais móveis. Observe que aqui tem água na estrutura. Isso aqui também ajuda na mobilidade dos sais, dos evaporitos. Nessa figura aqui de Santini, modificada de Webster-Moriarty, a gente vê o deslocamento. Esses sais podem ser deslocados por grandes áreas em curto tempo geológico. Aqui mostrando a plataforma e aqui em águas profundas, que esse sai foi sendo deslocado por esse peso, esse pacote de rochas que geram a sobrecarga, formando os grandes domos salinos em águas mais profundas. Bom, esse modelo de Barton é para explicar a diapirização do sal, que nós vamos ter sais que a gente denomina de alóctone, que migrou, o autóctone, que está no local. Então nós temos uma camada de sal, e à medida que a gente vai colocando sobrecarga sobre esse sal ele é dúctil, ele é móvel, então ele vai se deslocando, até que ele pode se desprender da camada mãe, como está aqui na figura D. Aqui nós vamos chamar de um sal alóctone e aqui autóctone. Como mostra essa figura aqui, mostrando um sal autóctone, ainda autóctone no local, na sua posição, e aqui o sal que foi deslocado. Esse sal, na verdade, migrou dessa posição para posições mais superiores de menor pressão. Aqui um exemplo também de Moriarty, mostrando camadas de sal alóctone que foram deslocadas da camada mãe. Ou seja, esse sal de uma outra idade está presente aqui próximo à superfície. Bom, uma das questões que mais costuma cair nos concursos da Petrobras é a importância do sal, do sal para o sistema petrolífero. Aqui nessa figura a gente vê diferentes bacias no mundo, como o Golfo do México, nossas bacias da margem leste brasileira, aqui na borda oeste da África, aqui nos Emirados, no Golfo, aqui no Mar do Norte, ou seja, áreas onde a gente tem muito petróleo, ou seja, o sal está sempre associado a regiões de grande potencial petrolífero. E qual a importância desse sal no sistema petrolífero? O deslocamento dele vai gerar armadilhas, trapas, estruturas,
Porque para ele se deslocar, ele vai deformar as camadas superiores e aqui vai ter uma geração muito grande de armadilhas. Lembrem que os diápiros de folhênio também provocam a mesma coisa, geram também estruturas que são propícias ao armazenamento de petróleo. E também eles são, no nosso caso, além do pré-sal das bacias da margem leste brasileira, além de serem geradores de estruturas, eles formam uma rocha selante, ou capeadora, para o hidrocarboneto que está abaixo do pré-sal. Aqui nós temos as cartas estratigráficas da Bacia de Campos e Bacia de Santos. Vou tentar dar algumas dicas rápidas sobre as cartas. Aqui mostrando idade. Observe que os nossos carbonatos, os carbonatos que nós temos na bacia da margem leste brasileira, Santos, Campos, Espírito Santo, são carbonatos de idade aptiana, que são os carbonatos do pré-sal, e carbonatos de idade albiana, acima do sal. E aqui nós temos as camadas de sal, aqui onde eu estou colocando essa seta, de idade aptiana. Então o sal é aptiano. O que é interessante ver aqui também, Cretáceo, aptiano, albiano, andar lagoas ou andar cronoestratigráfico. Observe que da bacia de Pelotas até a bacia de Cumuruxatiba, nós podemos fazer essas correlações através do idade, dos andares cronoestratigráficos ou das sequências deposicionais. Observe que aqui nós temos a fase Rift, K20 até K40, até K30, está aqui a fase Rift, K30, K40. O sal é K50, esse ambiente de transição lacústreo e lagunar, tanto na Bacia de Campos como na Bacia de Santos. Os nomes mudam, aqui é a formação Lagoa Feia, aqui é Guaratuba, aqui é o sal da formação Ariri, aqui em Santos. O que é importante saber, idade aptiana, e através da idade dos andares cronoestratigráficos, podemos fazer as correlações entre as diferentes bacias. Aqui são as nossas sequências deposicionais. E aqui as fases evolutivas da bacia. Ou seja, desde Pelotas até Cumuruxatiba, nós temos só fase Rift, quando começou nossa bacia. Nós não temos pré-Rift. Lembrem disso, não tem pré-Rift. De Rift até margem passiva. Massiva, aqui Rift, quando as bacias começaram, houve a separação inicial Brasil-África, aí depois há uma fase de transição, lacústreo, lagunar, marinho restrito, até que vem a fase de margem passiva, as placas se separando, onde essas bacias de Campos e Santo têm correlatos do lado oeste africano. A esses picos aqui, lembre-se que isso aqui representa diápiros de sal. Opa, mas é vazio. O que é que significa esses picos? Quer dizer que eu tenho uma camada de sal de idade de mais ou menos 110 milhões de anos, próximo aqui de 20 milhões de anos. Então, essa forma de eu representar na carta estratigráfica os diápiros de sal. Porque o diápiro de sal sai lá de baixo e vai cortando as camadas superiores, camadas mais jovens. Bem, a distribuição do sal aptiano, eu mostro aqui essa figura e mostro essa outra já com o Brasil e África separando, onde tem essa mancha verde em subsuperfície, significa a ocorrência de sal aptiano nas bacias da margem leste brasileira e do lado africano. E aqui uma figura obtida da ANP, aqui a faixa onde ocorre o sal aptiano e aqui os diferentes blocos que são explorados junto à ANP. Blocos da Petrobras, em verde, em amarelo, blocos do pós-sal, ou seja, o pós-sal basicamente produz de arenitos turbidíticos, perfeito? Arenitos turbidíticos, ou eventualmente de carbonatos do albiano. E aqui a fase do pré-sal é signo laranja, como está aqui Libra, e do pós-sal, esses aqui produzem dos carbonatos do aptiano, abaixo do sal. Lembrem-se bem disso. Aptiano são os carbonatos do pré-sal e os carbonatos acima do albiano, pós-sal. Bom, essa aqui é uma seção sísmica
A gente está vendo aqui os diápiros, mas fica muito bom quando a gente coloca assim os poços, e aqui mostrando uma rocha totalmente selante, onde a gente tem aqui as rochas reservatórias, os carbonatos, e as nossas rochas geradoras. Nesse caso, nós estamos vendo uma seção em 2D. Esse sal pode abrir para o óleo migrar para regiões acima do sal. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tentei dar algumas dicas do que é possível ocorrer no concurso da Petrobras. Espero que você se inscreva no nosso canal, Geologia do Petróleo por Roberto Rosa. Siga a gente aqui no nosso Instagram e qualquer contato comigo através do meu e-mail, rrosapetroleo@gmail.com. Aguardo vocês na próxima aula, no próximo curso aqui no Geologia